Olá, serzinho. Nós todos temos uma certa necessidade biológica, social, de se encaixar em grupos, né? Por conta dessa necessidade que a gente tem de querer estar se encaixando em determinados grupos para ter um senso, para ter uma noção de pertencer, né? A gente tem justamente essa necessidade de pertencimento, a gente tem ela. Só que às vezes ela nos leva a entrar num jogo de identificação, acaba não sendo necessariamente algo saudável, pois o que acontece? Acontece que nós todos temos um diálogo autorreferencial, uma vozinha que fica lá falando o tempo todo, mesmo quando você está em silêncio, e ela se adapta às coisas que acontecem no seu dia a dia, ao seu redor, e ela se refere à sua capacidade de fazer as coisas, principalmente ao seu ego, e ela flerta bastante com essa nossa necessidade de pertencimento. Só que o que acontece? Acontece que às vezes, nesse jogo de identificação, de a gente sentir essa falta de se sentir de fato pertencente a algo, às vezes esse diálogo autorreferencial fala de uma maneira inquieta, que não condiz com a totalidade do que você é. E às vezes a maneira como ele fala pode falar um pouco mais alto. E se você é uma pessoa que acaba não se acostumando a silenciar o exterior para estar de fato em contato com o seu interior, você pode acabar escutando essa voz e acabar achando que essa parte desse diálogo autorreferencial trata-se de fato de você, o que não é real. Mas isso pode ser um problema muito grande. Por exemplo, às vezes ele pode estar tão acostumado com um ritmo acelerado e com a absorção de ruídos exteriores, de barulho exterior, que em um momento em que esses ruídos calam-se, num momento em que os barulhos calam, esse teu diálogo autorreferencial está tão acostumado que ele para de interpretar isso como sendo um ruído, como sendo um barulho. E ele não sabe como lidar quando cessam-se esses estímulos excessivos de ruídos e barulhos. E aí ele começa a tentar preencher, esse vazio. E aí começa toda essa energia para tentar preencher esse espaço vazio, do qual você não está acostumado a lidar, porque você está sempre buscando no exterior, tentando preencher esse vazio interno. E aí você acaba ficando num estado que não condiz com o que você realmente é. E isso pode acabar ocasionando ansiedade, estresse, visões erradas sobre certas coisas do seu dia a dia, de você mesmo. E se você acaba entrando num momento meio que por consequência ou por acaso, num mergulho interior, acaba se deparando com esse vazio e com essa necessidade do preenchimento do diálogo autorreferencial por essa falta de estímulos, você acaba achando que você de fato é isso. E aí entra uma coisa que eu acho que talvez seja até um pouco pior, que é justamente quando isso acaba flertando com o diálogo autorreferencial. Porque daí você percebe que você está quieto e você está muito inquieto. E aí você pensa, não, porque eu sou ansioso. Não, porque eu tenho transtorno de ansiedade. Não, porque eu não consigo fazer isso. E percebe como isso é uma necessidade sua de querer pertencer a um grupo. E aí você tenta preencher esse vazio justamente com esse flerte da necessidade de preenchimento. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo aqui dizer é justamente para se acostumar a ter momentos de mergulho interno, de saber identificar esse diálogo autorreferencial, perceber ele e saber que você não é a totalidade do que esse diálogo autorreferencial fala para você. Geralmente quando eu aconselho alguém a buscar um momento de silêncio, de
reflexão, dá uma pausa na rotina, no ritmo do dia a dia, a pessoa fala: ah, mas eu não consigo ficar em silêncio por muito tempo, eu não consigo meditar por muito tempo, porque eu fico ansioso, porque começa a preencher essas respostas, tentando justificar que não consegue cessar, não consegue cancelar um pouco esses ruídos excessivos que eu falei anteriormente. Por quê? Porque a pessoa, quando silencia esses ruídos excessivos, e quando ela começa a escutar, a perceber de fato esse diálogo autorreferencial, às vezes ela se assusta com o que esse diálogo autorreferencial está falando. E pior ainda, além de se assustar, é quando ela se assusta, quando ela vê que é algo que parece ser um monstro, né, dentro desse mergulho. E aí o que acontece? É óbvio que o diálogo autorreferencial não é de fato uma voz que fala, mas são ruídos de pensamentos. E isso me lembra uma outra coisa até que eu tive numa conversa com uma pessoa muito importante para mim, e a gente chegou em algumas conclusões. Ela me apresentou alguns estudos, depois eu fui atrás de dar uma lida mais a respeito desse assunto, e a gente constatou que justamente o homem, ele é um animal, e nós temos essa necessidade de estar em natureza. E outra coisa que percebe-se sobre essa necessidade de estar em natureza, de ser parte da natureza e se sentir integrante dela, é que por conta de nós estarmos o tempo todo inclusos, obviamente, na sociedade, não tem como fugir dela, né? Não tem como viver totalmente a par dela, isolado, de fato como um nômade, como eu comentei lá no vídeo anterior, mas a gente necessita fazer esses exercícios pequenos de estar em momentos de solitude, pois dentro da sociedade a gente tem uma necessidade de autoproteção, e dentro dessa necessidade de autoproteção a gente acaba aprendendo a não confiar em todos, em tudo. A gente acaba aprendendo que talvez certos comportamentos aparentemente podem ser uma ameaça para nós, e daí nasce o preconceito sobre algo. Só que acontece que a gente fica o tempo todo nessa prática, né, de identificar o que pode ou não pode ser uma ameaça para a gente, que isso acaba sendo incorporado dentro desse diálogo autorreferencial, e a gente acaba incorporando esse ato de julgar. E justamente por a gente acabar incorporando esse ato de julgar e de pré-julgar, que é uma questão sobrevivencialista, não estou falando do preconceito gourmetizado que a gente tanto fala hoje em dia, a gente acaba o quê? Tendo um diálogo autorreferencial de julgamento. A gente começa a julgar os nossos próprios atos e começamos a duvidar das nossas capacidades que são de fato inatas, ou que deveriam servir de estímulo. E aí tem outro problema, porque daí começam a nascer certas inseguranças, você começa a não se sentir capaz de fazer as coisas que você deveria se sentir super à vontade e super estimulado para ir lá e fazer determinada coisa. Outra coisa, além de nós termos acabar criando esse auto-julgamento e acabar duvidando de nós mesmos, acontece que o tempo que a gente passa de fato em sociedade, experienciando uma vivência humana com outros humanos em um espaço denso demograficamente falando, que não é natural e não é nem socialmente e nem psicologicamente saudável, a gente acaba se sentindo o tempo todo julgado, porque nós sabemos que nós, como animais, temos essa necessidade de pré-julgar para identificar possíveis ameaças, então estamos prontos, inaptamente prontos para precisar abater ou correr, né? Instintos de sobrevivência. Óbvio, a gente não pode fazer um apelo tão simplista para esse assunto, mas em camadas mais profundas isso acontece. Acaba que, como a gente sabe que tem isso, o nosso cérebro, a nossa psique interage dessa maneira, ela já reconhece que todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, ou pelo menos a maioria, de certa maneira, julga a gente também. Então a gente se preocupa em mostrar que a gente não é uma ameaça e todas essas coisas do trato social. Tudo bem, não é um problema. O problema é quando isso acaba se combinando com esse auto-julgamento, que às vezes a gente pode acabar incorporando no diálogo autorreferencial, e isso se tornar um problema em nível de bola de neve. Então,
Isso reflete muito sobre a necessidade do silêncio, sobre a necessidade do autoconhecimento, das próprias capacidades, saber o que é esse diálogo autorreferencial, identificar quando ele está acontecendo e saber que você não é necessariamente o que ele está te falando e o que ele está te induzindo a pensar sobre você mesmo. Isso fala muito sobre a necessidade do autoconhecimento. Só que, novamente, hoje, cara, parece que o autoconhecimento virou unicamente um assunto de coaching. Parece que é algo que fugiu do campo filosofia. E aí que isso não é visto, não é tido visto com os olhos sérios e de devida consideração em grau de importância que deveria ter. Então, quando eu falo sobre autoconhecimento, isso é uma gama sobre os assuntos que abordarei aqui no canal. E parece que é muito complexo isso tudo que eu tô falando, mas é muito simples. É muito simples, cara. Quando você começa a perceber esse diálogo autorreferencial, você começa a perceber como as coisas são muito simples. Você percebe, caramba, cara, então eu tô nesse acelero todo, eu tô nesse ritmo desenfreado, eu tô achando que é tudo isso, que é essa neura toda. E nem é, tá ligado? Nem é. E você percebe que quando isso acontece, cessam as tuas inseguranças sobre determinados assuntos que você não precisaria se sentir incomodado, afetado. E afetado principalmente no campo emocional também. E é isso que eu proponho. Pensem um pouco sobre isso. Pense sobre você ter de fato a necessidade de fazer aqueles exercícios que eu falei lá no vídeo anterior. E sobre pensar sobre isso quando estiver em um momento de silêncio, quando estiver em um momento isolado. Quando a vazão poder fluir do ritmo das coisas, considere muito isso que eu falei. Perceba isso. Quando isso acontecer, quando você começar a identificar esses ruídos, começar a se sentir incomodado com o silêncio, perceba que é esse seu diálogo autorreferencial tentando preencher o espaço vazio que você não está mais acostumado a ter. E o vazio ele é muito importante. Ele é muito importante. E sobre o estoicismo, cara, o estoicismo ele ajuda muito a acessar isso. Porque o estoicismo ele te ensina, ele te induz focar naquilo que realmente importa, não as coisas que estão fora do seu controle, no mundo exterior. A focar naquilo que você de fato pode controlar. O que você de fato pode controlar? Isso daqui. A maneira como você reage diante dos fatores externos que chegam até você. Isso tem que ser o que você tem que buscar se importar. Isso, cara. Isso é um pensamento simples, absurdamente profundo e que vale ouro. E isso é uma prévia do estoicismo. Eu abordei os assuntos que demonstram por que é necessário falar sobre o estoicismo. Já dei aqui a introdução, uma breve introdução sobre o estoicismo. Vou trazer eles no próximo vídeo. E vou chegar já falando sobre Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto no próximo vídeo. Esse próximo vídeo vai ser muito massa. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse. Mas, de carinho, pensem sobre tudo isso que eu falei e considere, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Comente aqui o que você achou dessa abordagem um pouquinho mais profunda sobre o assunto do vídeo anterior. E curta, porque assim você vai dizer para o YouTube que esse é um conteúdo importante e que merece ser levado adiante, merece ser compartilhado, chegar em outras pessoas. E eu considero que isso seja muito, sim, um assunto que muitas pessoas deveriam parar e prestar um pouquinho de atenção. Nem que seja 10% desses conteúdos, tenho certeza que ele vai ajudar alguém, vai te ajudar também. E de coração, eu sou o Julian Castro Brocardo e este foi o Sigma Life.